Bom, bora começar, tá? Só um avisozinho aqui inicial. A gente está fazendo esse projetinho aqui para você que vai prestar esse concurso de guarda municipal de Duque de Caxias. É só para você que isso aqui serve? Não. Isso aqui serve para todo mundo que vai prestar um concurso da área de segurança pública, beleza? Mas, como a prova está se aproximando, eu fiz esse específico para a galera de Duque de Caxias, ok? Serve para outros concursos? Serve porque é uma revisão panorâmica aí de penal e processo penal, além de algumas questões de legislação penal especial. Show? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Noções de direito penal. Vamos lá. Princípios constitucionais e infraconstitucionais de direito penal. Como é que vai ser isso aqui? Ó? Tá vendo? Estarão as questões, vai estar aí o gabarito no final para você conferir, beleza? Questão número 1. Só um outro aviso que é o seguinte. As questões majoritariamente vão ser da IDIB, ok? Porque é a banca da GCM. Só que tem várias outras questões de outras bancas. Por isso que esse material serve para outros concursos. E se houver um feedback bacana nesse material, eu vou fazer um projeto específico só para a área de segurança pública. Então a gente vai pegar somente questões de segurança pública, passando por vários pontos de vários editais, de vários concursos, somente resolução de questões, beleza? Vamos lá. O princípio penal do non bis in idem, embora não incluído expressamente na Constituição, tem fundamento no Estado Democrático de Direito. Tá certo, né? Non bis in idem, ninguém pode ser punido duas vezes pela prática do mesmo delito, né? Óbvio que se a pessoa praticar em dois contextos diferentes, ela pode ser punida. Porém, uma vez que a pessoa tenha sido julgada e cumprido pena, ela não pode ser julgada novamente por aquele mesmo crime pelo qual ela já foi julgada. 2. É possível se estabelecer sanção penal sem lei anterior, desde que para beneficiar o réu. Não. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Isso aí é o princípio da legalidade, lá em direito penal. Então, a premissa básica para que se estabeleça uma pena e, aliás, não só uma pena, né, mas também um crime, se estabeleça um crime, se estabeleça uma pena, é que haja uma lei anterior já produzindo efeitos, ok? Então, item 2 está errado. Consequentemente, nós já excluímos letra B, letra C, letra D e letra E. Ou seja, já achamos o gabarito, né? Gabarito aqui, letra A de amor. Por que A de amor e não A de alfa? Simples, porque eu cresci vendo o programa da Xuxa. E eu aprendi o alfabeto da Xuxa. E no alfabeto da Xuxa, que não é o alfabeto militar, letra E é letra A de amor. 3. O princípio da presunção de inocência, expresso na Constituição Federal, é uma consequência da proibição de responsabilidade objetiva no direito penal brasileiro. Não, a presunção de inocência não é uma consequência da responsabilidade objetiva. O que é responsabilidade objetiva? Ninguém pode ser punido no âmbito criminal sem que haja operado com dolo ou com culpa. O que é dolo? Você tem várias definições de dolo, né? Mas a definição assim, que eu gosto mais de usar é vontade livre e consciente dirigida para uma finalidade, ok? E a culpa? A culpa se expressa de 3 maneiras: imprudência, imperícia e negligência. Então, responsabilidade objetiva é isso. Você só pode ser punido se você atuar com dolo ou mediante culpa. E presunção de inocência é o quê? Ninguém será considerado culpado senão depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, nós só podemos desfazer a presunção de inocência não por conta da responsabilidade objetiva, mas sim, só vamos desfazer essa presunção depois que houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E quando ocorrerá esse trânsito em julgado, Alan? Simples, quando não couber mais recurso. Beleza? 2. Relacione o princípio com a afirmativa com ele compatível: legalidade, intervenção mínima, culpabilidade e humanidade. Esse princípio também é chamado de última ratio. Última ratio, intervenção mínima. Tá? O direito penal é o direito do buraco mais embaixo, como dizia um professor meu da época da faculdade. Eu só vou chamar o direito penal quando um outro ramo do direito não puder resolver a situação. Quando a ofensa àquele bem jurídico for tão grave que eu não conseguir solucionar satisfatoriamente atendendo a um reclame de justiça social por intermédio de um outro ramo do judiciário. Do judiciário não, né? Do sistema jurídico.
Este princípio também é chamado de ultima ratio, implica na limitação do poder punitivo do Estado, segundo o qual a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Ultima ratio. Então aqui é intervenção mínima, é o 2. Vou até botar de vermelho aqui. Vamos lá. De acordo com este princípio, é vedada a responsabilidade objetiva no direito penal. Culpabilidade, tá? A culpabilidade pode se manifestar, ela pode significar, o professor Rogério Sanches fala isso no livro dele, como uma fase na dosimetria da pena, tá? Lá no artigo 59 caput. A culpabilidade também pode ser enxergada como um dos pressupostos, né, ou elementos da infração penal, ao lado de tipicidade e ilicitude ou antijuridicidade. E a culpabilidade também pode significar, também tem o significado de vedação de responsabilidade objetiva. Lembra que eu acabei de explicar para vocês, só posso punir alguém criminalmente falando mediante a atuação dessa pessoa com dolo ou com culpa. Então, 2 e 3, por enquanto. Ninguém pode ser imposto uma pena que não esteja prevista em lei. Mole, né? Legalidade. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. São vedadas penas que violam a dignidade da pessoa humana. Sim, humanidade. Por isso que você não tem penas cruéis, penas perpétuas, penas de banimento. A própria Constituição veda isso. Então, qual seria o gabarito aqui? 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Letra E de Epaminondas. Letra E de escola. O princípio da insignificância é inaplicável a crimes tributários federais. Não. STJ e STF já de longa data falam que você pode aplicar insignificância a crimes tributários federais. E hoje o patamar é de R$20 mil, tá? Letra B, é aplicável de forma irrestrita aos crimes contra a administração pública. Também não. Existe uma súmula 1599 do STJ, que veda inicialmente a aplicação da insignificância aos crimes contra a administração pública. Porém, nós temos precedentes do Supremo Tribunal Federal que permitem a aplicação desse princípio a esses delitos. Sempre exclui a culpabilidade. Não, a insignificância não exclui a culpabilidade do agente. A insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade material da conduta. Letra D. É inaplicável a crimes e contravenções praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. É isso aí, né? É isso aí, jurisprudência do STJ. Letra A, inaplicável a crimes ambientais. Não. Você pode aplicar insignificância a crimes ambientais. A STJ fala isso e tal. É claro que existe, como pano de fundo, uma discussão mais doutrinária, né? Por conta de alguns outros precedentes do STJ em relação a crimes de perigo abstrato. Mas, enfim, para o nosso tipo de concurso, saiba que é possível sim você aplicar insignificância a crimes ambientais. Show? Então, vamos passar para o próximo tópico agora, aplicação da lei penal. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta acerca do tempo e do lugar do crime. Deixa eu só salvar esse arquivo aqui, porque eu acho que eu não salvei. Não, eu não vou salvar agora, senão vai salvar ali. Quer saber? Vou salvar sim. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta acerca do tempo e do lugar do crime. Aqui, vou te ensinar um negocinho aqui maneiro. Tá? Deixa eu só criar um outro arquivo aqui, porque eu tenho até uma mesa digitalizadora, mas eu te pergunto, onde que ela está? Eu não tenho ideia de onde está a minha mesa digitalizadora. E deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui se vai aparecer um documento em branco que eu criei. Aqui está o Código Penal. Não está aparecendo o documento em branco que eu criei, não. Mas, enfim, não vai ter problema. Não vai ter problema. Vamos lá. Aqui, ó. Presta atenção aqui. Toda vez que você se deparar com uma questão de prova envolvendo tempo e lugar do crime, uma questão de direito penal que fale desse assunto, você vai escrever lá no seu caderno de questões a seguinte expressão. Expressão não, né? Expressão. Luta.
Por quê? Porque isso vai te salvar. Teorias que são adotadas pelo Código Penal. Lugar do crime e tempo do crime. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Ah, Alan, esse macete é muito bobo. Pois é, esse macete pode até ser muito bobo. E é por isso que ele é bom, porque é fácil de você gravar. Isso já me salvou, por exemplo, em primeira fase de concurso de promotor. Isso caiu recentemente no concurso de procurador da República, que é uma das primeiras fases jurídicas mais difíceis do Brasil. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Aí vamos lá. De acordo com o Código Penal, vamos lá. Letra A. Considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu a ação ou omissão, bem como quando... Não. Considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu a ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ok? Teoria da atividade fala isso. Tempo do crime, teoria da atividade. Letra B. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, ainda que outro seja o local do resultado. Não. Vejam vocês que eles estão misturando as duas teorias. Eles estão misturando a teoria da ubiquidade, que vai falar que considera-se praticado o crime no local onde ocorreu a ação ou omissão, ainda bem como onde se produziu ou deveria ter se produzido o resultado. Letra C. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Gabarito, letra C de coração. Onde que está isso? Eu acho que eu coloquei a referência, está aí, ó. Artigo 6º do Código Penal. Uma dica aqui que eu dou para vocês é a seguinte. Quando vocês forem resolver questões, tá? Estejam com o seu código do lado. O Vadmecum. Ah, Alan, eu não tenho dinheiro para comprar um Vadmecum, é muito caro. Realmente, o Vadmecum é muito caro. Eu acho, assim, que é um investimento que você tem que fazer, um investimento considerável. Porém, você tem uma alternativa. Vou te mostrar aqui, ver se eu consigo te mostrar a alternativa que eu criei para isso. É uma ideia, tá? Você vai usar no seu computador. Você simplesmente vai copiar e colar o Código Penal, o Código de Processo Penal, sei lá, Constituição, uma lei qualquer, para um arquivo em Word. Deixa eu ver aqui um negócio. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui é o Word, aqui é o TRF, tá? Essa guiazinha aqui é do TRF. Não sei se você sabe, mas sou oficial de Justiça Federal. Aí esse aqui é porque eu estava trabalhando no meu outro emprego agora há pouco, né? Que é o meu emprego principal, que é de oficial de Justiça Federal. Realmente eu não estou conseguindo compartilhar aqui a tela. Depois que você vai ver esse vídeo, você me ensina a fazer isso, porque eu estou no OBS Studio e eu não estou conseguindo fazer isso da forma como eu gostaria, ou como eu imaginei que eu poderia compartilhar. Aí, deixa eu ver se parece que eu vou trocar aqui. Câmera pura, vamos voltar. Deixa eu ver se agora foi. Ah, agora foi. Tá vendo? Uma simples coisa agora resolveu. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ensinar você. Macetinho. Ó. Isso aqui foi o que eu criei, tá? Aqui, ó. Código Penal lindo, maravilhoso. Porque você vai estudando, você vai fazendo as anotações. Isso aqui tá novo, porque isso aqui é uma ideia recente que eu tive. Normalmente eu uso o Vadmecum físico. Mas aqui, ó, por exemplo, erro sobre a licitude do fato. Isso aqui é evitabilidade do erro de proibição. Diminuição de 1/6 a 1/3. Então, na hora que você estiver lendo, você já marca, ó, redução pela semi-imputabilidade, 1 a 2/3, que é a mesma redução da tentativa. Aí vejam vocês. Deixa eu ver, eu acho até que eu fiz algumas anotações aqui. Deixa eu ver. Ó. Peguei uma anotação de um precedente repetitivo do STJ, né? Como ele é repetitivo, ele acaba sendo vinculante. A aplicação da agravante do 61, inciso 2 da linha F, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis e idem. Eu acho que isso aqui é um absurdo, né? Deveria configurar. Mas o STJ fala que não configura
e você está pouco se lixando para a minha opinião. E é fato, tem que colocar na sua prova a opinião do Superior Tribunal de Justiça, que é a opinião correta. Mas vejam vocês, aqui é uma anotação, então você pode ir lendo o vademecum aqui, você joga no arquivo de Word, ou sei lá, um bloco de notas, ou LibreOffice, dependendo do pacote que você usa, você não precisa gastar dinheiro com vademecum, ok? Mas voltando aqui para o que nós estávamos falando, voltando para a revisão. Então, o gabarito aqui é a letra C de coração. Show? Letra C de coração. Voltemos. Questão 2, né? Questão 2. Dia 10 de janeiro de 2023, cidade de Vila Velha, João da Silva foi baleado ao reagir a um assalto praticado por Limar de Castro. A vítima foi encaminhada ao hospital, porém, mesmo após a empenho médica, faleceu no dia 30 de janeiro, de acordo com o Código Penal, acerca do tempo e do lugar do crime. Vamos lá. 10 de janeiro. Acabou. 10 de janeiro. Por quê? O tempo do crime é o tempo em que a ação foi praticada. Lembra aqui, ó, nosso macetinho? Tempo do crime, atividade. Então, a ação foi praticada no dia 10 de janeiro. Ainda que outro seja o momento do resultado. Gabarito, portanto, letra A de amor. Show? Dúvidas? Eu espero que não. Até porque eu não tenho como respondê-las nesse exato momento. Mas eu entendo que você já está capacitado. A essa altura do campeonato, você já cansou de ver isso. Seja comigo, se você foi meu aluno, ou com outro professor. Você já cansou de aprender isso daqui. Eu só estou revisando. Show de bola. Vamos avançar aqui. Aqui, ó, a questão da SEAP, Rio de Janeiro, excepcional, especial, temporária. Sobre o princípio da ultraatividade. Aprenda. Ultraatividade é a capacidade, é a característica de que se dotam as leis penais, ou seja, de que são dotadas as leis penais de poder andar no tempo. Ela pode, na verdade isso é extratividade, né? A extratividade é a característica das leis penais de andar no tempo. Ela pode andar para frente, ou seja, produzir efeitos mesmo após a revogação. A isso nós chamamos de ultraatividade. E elas podem andar para trás, ou seja, alcançar fatos que ocorreram antes que ela entrasse em vigor. Como que nós chamamos isso? Nós chamamos isso de retroatividade. E tanto a ultraatividade como a retroatividade, gente, para beneficiar o réu, tá? Para beneficiar o réu. Por quê? Porque a retroatividade da lei penal só opera para benefício do réu, jamais para prejudicar o réu. Então vamos ver, não se aplica às leis penais excepcionais ou temporárias? Sim, se aplica, até porque leis excepcionais ou temporárias são aquelas leis cuja vigência está condicionada à ocorrência de um evento, se for um caso de uma lei excepcional, ou ela já tem data marcada para acabar, como é o caso das leis temporárias. Então, se um fato ocorre na vigência de uma lei excepcional ou temporária, chegado o termo final dessa lei, esse fato continua sendo passível de punição. Por quê? Porque ele foi praticado durante a vigência da lei excepcional ou temporária. Isso tem uma razão de ser. Existe uma questão de política criminal aqui, que é a seguinte, entre outros motivos que a gente poderia explicar, mas essa política criminal vai ensinar para a gente o seguinte: imagina que você tem uma lei temporária que dure 1 ano. Vender ingresso durante o período da Copa, de 2014. Cara, aí a pessoa foi lá e vendeu ingresso em junho, mas você só descobriu isso em novembro. A lei acabou dia 31 de dezembro. Imagina você investigar, acusar, processar, julgar e executar uma pena em 1 mês. Seria impossível. Por isso que as leis excepcionais ou temporárias, a pessoa vai ser punida ainda que tenha cessado a vigência dessa lei excepcional ou temporária. Gabarito, portanto, letra E, de Epaminondas. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessado as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Onde que está isso? Lá no artigo 3º do
Código Penal, que certamente você já tem o Código Penal aí aberto ao lado da sua mesa de estudos. Ou se você está no computador, você já abriu isso lá no site do Planalto. Alan, como que eu faço para abrir isso no computador? Simples. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Que lindo o Código Penal. Olha que maneiro. Você vai abrir aqui. Aqui, ó. Para cima e para baixo. Aqui, ó. Site do Planalto. Beleza? É aqui que você vai pegar e vai abrir. Voltando aqui para nossa paginazinha. E você quer procurar alguma coisa específica? Sei lá, macetinho aqui. A gente vai te ensinar um macete. Ó, representação. Vamos descobrir quais são os crimes praticados. Quais são os crimes de ação penal condicional da representação? Tá aqui, ó. Isso aqui é parte geral. Aqui. Procede-se mediante requisição do Ministério da Justiça e mediante representação do ofendido no caso do inciso 2 do mesmo artigo. Do artigo 141. Aqui, ó. Contra funcionário público em razão das suas funções. Ou seja, acabamos de descobrir que a ação penal praticada contra funcionário público em razão das suas funções, por crime contra a honra em razão das suas funções, é uma ação condicionada à representação. E aqui, já que eu estou nesse assunto, né, coincidentemente eu caí aqui, no caso de funcionário público que seja ofendido em razão de suas funções, o STF tem uma súmula 714, que vai falar para a gente que pode acontecer tanto a ação penal, que a ação penal pode se manifestar de duas formas: ação penal privada, legitimidade do ofendido, no caso o próprio funcionário público, e ação penal condicionada à representação. Então nós temos uma dupla possibilidade de ação penal nesse crime aqui em específico. Show? Show! Vamos voltar aqui para a nossa revisão. Eu vou fazer blocos de 30 minutos, tá? Que eu acho mais prático para vocês. Vamos lá. Espera aí. Pedro, brasileiro residente no exterior, cometeu fora do território brasileiro crime de genocídio. Gente, crime de genocídio é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, ou seja, eu aplico a lei penal brasileira independentemente desse fato ter sido julgado ou não no exterior. Tá? Onde que eu descubro as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada? Lá no artigo 7º, inciso 1 do Código Penal. Vou até abrir aqui para vocês rapidão, para você dar uma rememorada. Olha aqui, ó. Olha que maneiro isso daqui. Ó, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Aqui uma dica de prova. Em provas, normalmente eles substituem liberdade por patrimônio, tá? Patrimônio ou honra. Não. Se o crime é praticado contra a vida ou a liberdade do presidente da República em outro país, a pessoa vai ser processada e julgada aqui, ok? Crime contra o patrimônio ou fé pública da União, Distrito Federal, Estado, Território, Municípios, ou empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. O que está falando aqui, gente? Administração direta e indireta. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. E de genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Gente, ocorrendo uma dessas 4 hipóteses, ó, olha aqui, ó. Olha o que o parágrafo 1º vai falar pra gente. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Extraterritorialidade incondicionada. Gabarito, portanto, deixa eu ver aqui, poderá ser julgado no Brasil, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Gabarito, letra C de casa, letra C de coração, letra C de Charlie Romeu, letra C de CR7. Vamos lá, vamos avançar. Isso aqui é um outro tópico do edital, né? A respeito da contagem dos prazos penais, a alternativa é incorreta. Conta-se os anos pelo calendário comum, beleza? O prazo que terminar em domingo, feriado ou dia de feriado, considerado prorrogado até o dia último imediato. Não, quando é prazo penal, não prorroga, tá? O que prorroga são os prazos processuais. Os prazos penais são aqueles que afetam a esfera de liberdade do agente de alguma forma. Por exemplo, prazo de decadência,
prazo decadencial para oferecer representação, para oferecer queixa-crime. Agora, os prazos processuais são aqueles que o indivíduo tem para praticar um ato dentro do processo, por exemplo, o prazo recursal, prazo para interpor recurso de apelação, recurso sítio distrito. Aí são prazos processuais. Prazos processuais se prorrogam, prazos penais não se prorrogam. Gabarito letra B de bolígrafo, letra B de baixinho, letra B de bravo. Aí, ó, já estou aprendendo o alfabeto militar. Aí vamos ver essa daqui. Suponha que um juiz de direito tenha recebido uma demanda para a qual não existe uma lei, com o conteúdo normativo aplicável, ou seja, não há previsão legal do perdão judicial para certo tipo penal e há, portanto, uma lacuna legal. Ciente do postulado da plenitude da ordem jurídica. Eu gosto de quando a galera usa essas expressões incomuns, né? Porque é meio que para assustar o candidato. Né? Postulado da plenitude da ordem jurídica. Ao identificar um caso semelhante que possui uma norma aplicável referente a outro tipo penal, no qual se comprova a semelhança. Gente, falou de buraco legislativo, falou de ausência de uma lei específica para tratar do tema, ele está querendo falar de analogia. E bota na sua cabeça uma coisa, analogia somente se presta ao benefício do réu. Beleza? Vamos ler aqui o final. No qual se comprova a semelhança essencial entre os fatos, bem como a identidade de motivos entre a hipótese prevista e a não prevista, o decisor aplicou o perdão judicial, apesar da lacuna existente. Que isso? Analogia in bonum partem. Analogia no direito penal somente para benefício do réu. Então aqui basicamente ele está falando o seguinte, olha, eu tenho uma situação muito parecida para a qual a lei não prevê uma hipótese de perdão judicial e o juiz foi lá e aplicou o perdão judicial, mesmo não tendo uma hipótese específica. Ele tem uma regra, ele tem um caso semelhante, mas ele não tem uma lei específica para tratar. Então, diante desse buraco legislativo, ele usa uma norma parecida, o nome disso é analogia, e grava para sua prova, que é o que importa aqui, analogia somente para benefício do réu. Deixa eu ver aqui. O cotejo se dá entre fatos concretos, de modo que o mais completo inteiro prevalece sobre a fração. Não há um único fato buscando se abrigar em uma ou outra lei penal caracterizada por notas especializantes, mas uma sucessão de fatos, todos penalmente tipificados. Então aqui, o que ele está falando aqui, gente? No qual o mais amplo consome o menos amplo. O nome disso é princípio da consunção. Tá? O que é a consunção? O fato maior absorve o menor. Então você tem aí conflito aparente de normas, ou seja, o conflito aparente de normas ocorre quando você tem, num determinado caso, numa determinada situação, duas normas penais que, em princípio, seriam aplicáveis ao mesmo fato. E aí, diante desse conflito aparente, você tem que resolver qual norma eu aplico. Existem critérios para você escolher qual norma você vai aplicar. Por exemplo, você tem o critério da especialidade, segundo o qual a norma especial prevalece em relação à norma geral. Eu até devo ter colocado aqui o exemplo do infanticídio. O infanticídio é uma norma especial quando você leva em consideração o homicídio. Por quê, Alain? Porque o infanticídio também é um homicídio. Só que ele é um homicídio praticado pela gestante logo após dar à luz por influência do estado puerperal. Consequentemente, devido a esses caracteres, essas notas especializantes, ao invés de você aplicar a regra geral do homicídio, você aplica a regra específica do feminicídio. Tá? Lei especial prevalece sobre lei geral. Você tem consunção. O fato mais grave absorve o fato menos grave. Então, o fato mais amplo absorve o menos amplo. Um exemplo de consunção, quando eu falsifico um documento, específico para realizar um crime de estelionato. O estelionato acaba absorvendo o crime de falso. Por quê? O estelionato sendo mais amplo, o estelionato sendo a finalidade, absorve o crime menos amplo, o crime meio, que é o crime de falso. Tá? Apenas uma observaçãozinha aqui, não sei se você faz faculdade de Direito, ou se você já viu isso em algum lugar. Para que o falso seja absorvido pelo estelionato, é necessário que ele se esgote no estelionato. Ou seja, eu usei aquele documento falso apenas para aquele estelionato.
Se eu uso, por exemplo, uma identidade falsa que está comigo e eu posso usar em outros crimes, aí o estelionato não vai absorver o uso de documento falso, beleza? E eu tenho a relação de subsidiariedade. Eu até coloquei um conceitozinho aqui para você, que é o seguinte, a lei primária prevê um fato mais abrangente do que aquele contido na norma subsidiária. Então, o que eu faço? Às vezes você tem um crime complexo, ele contempla dentro de si diversos elementos de outros crimes. Como assim, Alan? Vou dar um exemplo. O furto está no artigo 155. O constrangimento ilegal está no artigo 146. O roubo nada mais é do que um furto mais um constrangimento ilegal, concorda? Porque o furto, subtrair para si ou para outrem, coisa ali é móvel. Constrangimento ilegal, 146, constranger alguém a fazer, a tolerar que se faça ou a deixar de fazer algo não previsto em lei. Eu não lembro de cabeça agora a redação do 146, tá? Você vai me perdoar, eu vou precisar ler aqui a redação. Aqui, ó. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de ele haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que ele permite ou a fazer o que ela não manda. Gente, isso aqui é um elemento do roubo. Então, quando eu somo furto mais constrangimento ilegal, eu tenho o quê? Eu tenho um roubo. Isso é uma relação de subsidiariedade. Primariamente, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar aquela norma que está mais completa. Pode ser que subsidiariamente eu acabe aplicando outro crime, mas a ideia é você pegar a norma primária, que é aquela que está mais completinha. É aquela que vai descrever mais perfeitamente a violação àquele determinado bem jurídico. Show? Vamos lá. 6. O fato típico e seus elementos. Vamos lá. Sabido que o Código Penal pátrio nos apresenta erros sobre o elemento constitutivo exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Discriminantes putativas. Vamos lá. Considera-se erro evitável se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando ele era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Isso aqui é até interessante, tá? Mas vamos imaginar o seguinte. Ele quer falar de discriminantes putativas, tá? Ele quer falar de discriminantes putativas. O que é uma discriminante putativa? É uma situação que está ocorrendo no mundo real, porém, o agente atua movido por erro. E somente na cabeça dele, aquela causa, por exemplo, de exclusão da ilicitude está acontecendo. Eu não me fiz muito claro, eu vou dar um exemplo e vou explicar melhor. Então, imagina o seguinte, caso que sempre e com uma frequência tenebrosa, infelizmente, mas sempre ocorre, nós sempre vemos nos jornais aí policiais. O policial está numa situação de confronto numa comunidade, quando de repente ele vê um indivíduo em cima de uma laje, portando um objeto que muito se assemelha a uma arma de fogo. Ora, ele está numa zona conflagrada, ele se depara com um indivíduo numa laje portando um objeto que se assemelha a uma arma de fogo. No mundo real, aquele objeto é uma furadeira. Porém, na cabeça daquele agente de segurança pública, aquilo ali é uma arma. Dentro desse contexto, entra em cena a discriminante putativa, que é o que a questão, que aqui no caso o gabarito é letra E. Tá? Supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Ora, no mundo real era uma furadeira, mas na cabeça daquele agente de segurança pública, aquilo era uma arma. Então, na cabeça dele, ele atira e mata aquela pessoa, mas ele está fazendo isso sob legítima defesa. Essa legítima defesa é real? Não, essa legítima defesa não é real, ela é imaginária, porque no mundo real ela não está acontecendo, ela só está acontecendo
A agressão no mundo real não está acontecendo, não tem arma, é uma furadeira. A agressão só está acontecendo na cabeça do policial. Por isso nós chamamos isso de discriminante putativo. O que é putativo? Imaginário. Putativo significa imaginário. Tranquilos? Aqui, ó. Olha aqui para mim. Beleza? Deixa eu ver aqui um negócio. Deixa eu ver quantas questões eu coloquei a respeito desse assunto. Tem bastante questões aqui. Aí, vamos voltar aqui. Pior que eu acho que eu estava compartilhando a tela errada com você, né? Não sei. Mas vamos lá. Não sei se estava não. Mas se tiver, agora nós estamos resolvendo a questão número 1. Na questão número 1, ele quer falar sobre discriminantes putativas. Aí, discriminante putativa, vamos ver. Considera-se evitável erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude? Não. Não. No caso do erro, o erro de tipo, tá? O erro de tipo, o agente tem consciência da ilicitude da conduta. Porém, ele tem uma falsa percepção da realidade. Quando ele atua ou se omite sem consciência da ilicitude, ele não está agindo em erro de tipo, ele está agindo sob erro de proibição. O erro quanto à pessoa contra o qual o crime é praticado isenta de pena. Não. Erro quanto à pessoa não isenta de pena. Tá? Isso aí é um erro. Você tem dois tipos de erro. O erro essencial, que pode ser evitável ou inevitável, e o erro acidental, ou também chamado de não essencial, que compreende o erro quanto ao objeto, erro na execução, erro quanto à pessoa, erro sobre o nexo causal e resultado diverso do pretendido. O erro não essencial não isenta de... no caso, não isentaria de pena, né? Não exclui a ilicitude da conduta. Ele pode alterar a imputação a depender do contexto, mas a pessoa continuará sendo responsável criminalmente. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro, somente se o crime for consumado. Não, se o crime for tentado também. Letra D de docinho. Letra D de dado. Letra D de dígrafo. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe a situação que, de fato, que se existisse, tornaria a ação legítima. Gabarito letra D. Eu vou dar uma pausa agora, daqui a pouco a gente volta, para que esse vídeo não fique muito extenso. Show?